Olá, saudações a todos. Aqui quem fala é José Paulo de Barros, do canal Paulo Coroa de Maceió. Se vocês não foram inscritos ainda, por favor, inscrevam-se, deem um like, para que meu canal possa prosseguir um pouco mais adiante. E eu possa enviar para vocês mensagens como estas que vou mandar agora, em nome de Jesus. Vou ler no livro de São Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, claro, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, quando o fariseu que o havia convidado viu aquilo, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E Jesus começou. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais. Simão respondeu e disse-lhe: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Vês tu esta mulher, Simão? Entrei em tua casa, aliás, ele disse assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, ele disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Ele disse assim: entrei em tua casa e tu não me deste água para lavar os pés, mas esta mulher não deixou de chorar os meus pés, lavando meus pés com lágrimas e enxugando com seus cabelos. Não me deste um beijo, ou seja, um ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco
é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: mulher, os teus pecados estão perdoados. Oh, glória! E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz, vai-te em paz. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, também andavam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, era uma delas. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, isto é, com Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta, mestre? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. Jesus vai explicar a parábola dele agora. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe aonde? No velador, para que os que entram vejam a luz.
porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. A qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executa. Esses são minha mãe e meus irmãos. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do Jordão. Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus, né? E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria do mar. E cessaram, e fez-se grande bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já estava muito tempo que o atormentava, que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os descritos. Aliás, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Legião é o meu nome. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Por isso ele respondeu assim. E rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Não nos mande para o abismo. Não nos mande para o abismo. E andava pastando ali, no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhes
e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. Deixa-nos então entrar naquela manada de porcos. Deixa-nos entrar naquela manada de porcos. E os demônios, pedindo a Jesus que deixasse-os entrar na manada de porcos, Jesus concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? A manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogaram-se todos. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Quer dizer, os que vinham tocando os porcos, quando viram aquele acontecimento, fugiram e foram avisar outras pessoas na cidade. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Prestem atenção, Jesus acabara de fazer um grande milagre, um grande favor àquele homem que vivia acorrentado, manietado, cheio de demônios malignos, de legiões. E todos viram aquele milagre. Aquele homem andava nu, de repente alguém deu roupa a ele depois que os demônios saíram, e o povo pediu para Jesus sair dali, foi-se embora, porque estava com medo. Mas com medo de quê? Se Jesus estava ali fazendo milagres, expulsando demônios, curando as pessoas. E os gadarenos pediram a Jesus que se retirasse da terra deles. Aí está a ignorância espiritual das pessoas que ainda hoje seguem esse ritmo, ainda hoje pensam assim e agem dessa maneira. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhes tinha feito. Aquele homem, agradecido pelo que acontecera com ele, pediu a Jesus para ficar com ele, para acompanhá-lo. Mas Jesus ordenou-lhe que ele fosse para a terra dele, para a casa dele, e contasse a todos o que aconteceu, o que Deus tinha feito por ele. Isso era a glória que Deus estava buscando para o Pai dele, não para si. Oh, glória a Deus! Muito bem, vamos continuar a leitura, já que Deus quer assim. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E ele apertava-o à multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido
e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado. E como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais, dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. E Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, não temas. Crê somente e será salva. Aquele mensageiro vinha avisar aquele homem que a filha dele havia morrido. Aquele mesmo homem que pedira a Jesus para ir até a casa dele, que a filha estava doente e à beira da morte. Receber essa notícia de que não abusasse mais o mestre, porque a filha dele já havia morrido. E Jesus disse, não temas, crê somente e ela será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis. Não choreis, porque a menina não está morta. A menina está dormindo. E sabe o que acontecia diante disso? A turma em volta se riam de Jesus. Riam-se de Jesus porque ele havia dito que a morta não estava morta, estava dormindo. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina! O seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Ora, vejam só. Diante de um milagre desse, de um acontecimento desse, fantástico, inusitado, incrível, quem, no seu bom senso, iria ficar calado? Não iria dizer aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra, o que tinha acontecido naquele dia, naquela hora, com a sua filha, que foi ressuscitada por Jesus. Não sei por que Jesus fazia aquele tipo de pedido, mas ele sabia por quê. Não cabe a nós julgar. Bom, a história que eu contei foi essa.